com o trailer de Mega Dimension, a DLC que vai ser lançada para o Pokémon Legends EA, duas novas Megas foram anunciadas, o Mega Raichu X e o Mega Raichu Y. Mas no trailer a gente também consegue ver diversas outras Mega Pedras passando rapidamente. E 11 dessas Mega Pedras que aparecem no trailer, a gente consegue enxergar nitidamente alguns detalhes. Então eu analisei os 1025 Pokémons lançados até hoje. E com base nas cores e nas características desses Pokémon, eu quero fazer as minhas apostas de quem vai ganhar a Mega Evolução na DLC. E para parametrizar as coisas, eu numerei as pedras de 1 a 11 e coloquei 3 opções de Pokémon que eu acho que tem chance de ganhar uma Mega Evolução. Bem-vindo ao gameplay e vamos pro vídeo. Então vamos analisar aqui comigo. A primeira pedra, ela tem tons de rosa, rosa claro, rosa escuro, e tem um pouco de creme, de bege também no fundo da pedra. Eu acho que os Pokémon que mais se encaixam com essa pedra são Slowking, Miltank e Licklick. Ó, se vocês forem analisar o Licklick, ele tem cores compatíveis, ele é rosa, ele também tem um pouco de creme nele. Mas para mim, desses três, é o que tem menos chances. Eu nem vou elaborar muito nele. Aí a gente já vai pro Slowking. O Slowking faz muito sentido, porque o Slowbro ganhou uma Mega Evolução e o Slowking não ganhou. Então, assim, eles presentearam muitas contrapartes com Mega Evoluções. Teve o Mega Gallade, Mega Gardevoir, teve o Pinsir, Mega Pinsir e Mega Heracross. Então, assim, ter dado pro Mega Slowbro, ter dado uma Mega pro Slowbro, não ter dado pro Slowking, talvez agora é a chance dele. Agora tem a Miltank. A Miltank também é a contraparte do Tauros. Para quem não sabe, o Tauros só é do sexo masculino e a Miltank só é do sexo feminino. E na Pokédex de Alola, eles deixam mais explícito ainda que eles fazem parte da mesma cadeia evolutiva. Por mais que eles não tenham uma pré-evolução até então que conecte, ou uma evolução em comum, pela Pokédex, eles fazem parte da mesma cadeia evolutiva. E o Tauros ganhou 3 formas regionais em Paldea, né? Os 3 Tauros. O Tauros Combate, o Tauros, eu acho que é Aqua Breed e Fire Breed. Então, assim, o meu tem que ganhar uma Mega Evolução agora faria muito sentido. Partindo para a segunda pedra, aí ela tem detalhes em roxo, escuro, vermelho, um azul escuro, talvez um pouco de preto entre o vermelho e o roxo. E os Pokémon que eu acho que mais se conectam com essa Mega Pedra são o Arbok, o Vileplume e o Hydreigon. A gente vai ter um personagem principal em Legends EA, que é especialista no tipo feminino. Não sei se foi anunciado os Pokémon dele. E pela roupa dele se encaixa muito com o Arbok. Mas como essas pedras aparentemente vão ser Mega Evoluções da DLC e o personagem é do jogo base, então não sei se ele tem Mega Arbok e só veria agora. Mas de qualquer forma, o Arbok é um Pokémon icônico da franquia. Ele foi Pokémon da Jessie. Ele tá aí na primeira geração, até então não recebeu nada, não recebeu forma regional. O Eevee recebeu uma forma regional, mas o Arbok até então nada. Então ele tem potencial para uma Mega Evolução. Aí vamos para o segundo Pokémon que eu escolhi, que é o Vileplume. O Vileplume é a contraparte do Victreebel. Sempre foi desde os primeiros jogos da franquia. Eles não têm uma rivalidade definida numa Pokédex nem nada do tipo, mas sempre a maioria dos jogos eles são lançados separados, em versões separadas. Se encaixa no que eu falei na primeira pedra. E o Victreebel vai ganhar uma Mega Evolução, já foi anunciado e tudo mais. O Vileplume também está esquecido aí desde a primeira geração. Ele ganhar uma Mega agora também é o momento. E vamos para a terceira opção, que é o Hydreigon. Basicamente, todos os pseudo-lendários da primeira até a sexta geração têm ganhado alguma coisa. A gente teve Mega Evolução pro Tyranitar, pro Metagross, pro Salamence. Na quarta geração, o Garchomp ganhou Mega Evolução. Na quinta geração, o Hydreigon não ganhou nada até então. Ele ganhou Paradox, mas não ganhou Mega Evolução. Na sexta geração, o Gudra não ganhou Mega Evolução, mas ganhou forma regional. E na primeira, o Dragonite vai ganhar agora Mega Evolução. Então o Hydreigon, para mim, das 3 opções,
é o que eu apostaria mais em ganhar uma Mega Evolução agora. Partindo para a terceira pedra, a gente vê que ela é esverdeada com tons em amarelo e rosa ou amarelo e vermelho. Os 3 Pokémon que eu acho que se encaixa melhor com essa pedra é Sunflora, Bellossom e Kecleon. Kecleon é um Pokémon único. Basicamente ele iniciou uma gimmick que era trocar o tipo. Hoje em dia já temos outros Pokémon que têm essa habilidade, o Greninja mesmo. Mas iniciou com ele tem um plot nos jogos da terceira geração. Aí pode falar, mas teve Alpha Sapphire e Omega Ruby, e ele não ganhou uma Mega. Às vezes eles, no momento, não conseguiram pensar em nada para ele. O Kecleon, para mim, ele é incompleto. Ele merecia ou uma evolução ou uma Mega Evolução. E as cores dele se parecem muito com as cores dessa pedra. Aí agora a gente vai pro Sunflora. 2 Pokémon da segunda geração, né? Que eu coloquei aqui. O Sunflora tá esquecido no churrasco, coitado. Um Pokémon assim, extremamente fraco de status. Ele viu um pouquinho à luz do dia nos jogos Scarlet Violet, porque tem uma cidade que é praticamente só Sunflora. A cidade do ginásio do tipo Grama. O cara é um artista plástico, ele faz várias esculturas de Sunflora e tem uma quest do ginásio com Sunflora, mas não passou disso. E ele tem potencial, ou de uma evolução, ou de uma mega evolução, e ele se encaixa muito com essa mega pedra. E por fim, o Bellossom, que tá na mesma coisa que eu falei do Vileplume. Ele ainda é uma evolução aí do Oddish, que é contraparte do Bellsprout. O Victreebel vai ganhar uma mega evolução, então teríamos ou Vileplume ou Bellossom para ganhar uma mega evolução, se eles forem querer manter essa igualdade de mega evoluções. Então, ou dá pro Vileplume, ou dá pro Bellossom, ou dá pros dois, não sei. Mas é uma opção, uma das 3 opções que eu coloquei nessa pedra. Quarta pedra, ela é o que? Ela parece ser meio transparente ou branca. Tem vermelho, preto e amarelo. E os 3 Pokémon que eu acho que mais se encaixam nela é Ledian, Totanator e Talonflame. O Ledian, coitado, além de ser esquecido, ele é tudo errado. Porque ele tem uma ability que aumenta golpes de soco, ou seja, de ataque físico. E ele praticamente não tem golpe desse tipo, não tem golpes de tipo soco. O status de ataque dele é baixíssimo, se não me engano o special ataque dele é melhor que o ataque. Então assim, é outro Pokémon que eu acho que merecia ter uma evolução, porque ele faz referência aí aos Kamen Rider, aos Power Rangers, de super-herói assim, japonês, e esquecido. Como grande parte dos Pokémon da segunda geração, alguns ganharam evolução, mas ele ainda tá lá, no limbo. E aí, beleza, agora tem o Talonflame, um Pokémon icônico da sexta geração. A sexta geração praticamente não teve Mega Evolução, mesmo a Mega Evolução tendo sido lançada nela, né, nos jogos X e Y, e não tivemos Mega Evoluções. E o Talonflame, ele foi destaque, ele destacou muito no VGC, no anime West teve um Talonflame. Então, assim, ele se for falar da sexta geração, com certeza muitos vão lembrar do Talonflame. E ele é um Pokémon de Elite 4. Eles costumam dar destaque ou uma evolução para Pokémon de líder de ginásio, para Pokémon de membro de Elite 4, de personagens principais da trama. Então Talonflame se encaixaria aí. E temos o Turtonator. O Turtonator, para mim, também é incompleto. Talvez ele merecia uma pré-evolução, não uma evolução, porque ele já tem muitos detalhes, né? Mas a Mega encaixa nesse meio termo. Ele se encaixa aí também nos padrões de cores. E eles vão querer dar coisa para outras gerações. Não vai ficar, por mais que eles deem muita coisa para as primeiras gerações, eu acho que eles ainda vão pegar alguma coisa de Alola, talvez até um pouco de Paldeia não, até um pouco de Galar. Então eu aposto aí também no Turtonator. De todos os 3 aí que eu coloquei, eu fico mais entre o Talonflame. A quinta pedra, ela é basicamente azul, né? Azul claro e azul escuro. Os 3 Pokémon que eu selecionei que eu acho que se encaixam bem com essa pedra é o Cloyster, o Quagsire. Eu já falei de contrapartes. O Cloyster sempre foi da Starmie também. Já é praticamente confirmado que a Starmie vai ganhar uma Mega Evolução, porque a Stario é o ace de uma das personagens principais da história. Teve um vazamentozinho aí também que está se concretizando. Então, assim, se talvez o Starmie vier a ter uma Mega Evolução, eu acho que o Cloyster também tem
possibilidades de ganhar. Aí temos o Quagsire. O UP acabou de ganhar uma forma regional em Paldea, né? E uma nova evolução. Então, não sei se seria uma opção agora. Mas o próprio Slowpoke e Slowbro, eles ganharam Mega Evolução e depois ganharam uma forma regional. Então, eu ainda creio que E o UP dá pra fazer alguma coisa engraçada com ele. Porque eles costumam fazer as Mega foda, as Mega engraçadas, as Mega estranha. Então, o Quagsire encaixa aí no caso da Mega engraçado. E tem o Sismitoad. O Sismitoad também tem o mesmo padrão de cores, de azul claro, azul escuro. Eu acho que não é um Pokémon muito querido por fãs. Pelo menos eu nunca vi na comunidade Pokémon ninguém falando o Sismitoad é meu Pokémon favorito e tal. E talvez uma Mega ajude a alavancar aí a popularidade desse Pokémon. Dos três, se a Starmie vier ganhar uma Mega Evolução, eu aposto no Cloyster. Sexta pedra, eu acho que é a que todo mundo tá mais assim, ansioso pra saber o que vai vir aí. Pra mim, eu torço e espero que seja Mega Fly. O Mega Fly não tem que vir aí. Ele é pedido desde o X e Y. Aí teve o Horas, ele não foi lançado no Horas. E o diretor criativo da Game Freak falou que eles pensaram na Mega Flygon, mas tiveram um bloqueio criativo e não conseguiram desenvolver uma Mega Flygon. Então, espero que agora venha o Mega Flygon pra, assim, ser uma justiça. Justiça pelo Mega Flygon. E assim, dragão e inseto. É a tipagem que ainda não tem. O Mega Flygon, o Flygon sempre já teve essas características de dragão e inseto, mas ele tem esse tipo terrestre porque ele faz jus a uma lenda japonesa e tudo mais, de dragão do deserto. Mas se vier um dragão inseto, espero que seja o Mega Flygon. Eu não falei as minhas opções, seria Mega Flygon, Mega Yanmega e Mega Scorpion. Se não vier o Mega Flygon Dragão Inseto, talvez venha Yanmega. E é um trocadilho com o nome. Mega Yanmega. Não é assim a minha escolha mais forte. Eu ainda acredito bem no Mega Flygon. Mas eu coloquei aqui como opção. E coloquei como terceira opção o Scorpion. Scorpion foi lançado recentemente em Paldea. Mas eu acho ele, vou ser redundante, mas eu acho ele incompleto. Talvez ele merecia uma evolução com uma terceira cabeça, porque ele é pimenta. Tem a pimenta verde, a pimenta vermelha e a pimenta amarela, ou pimentão, né? Então, assim, uma terceira cabeça, igual o Dodrill, ia ser interessante uma terceira cabeça amarela aparecer, se não for numa evolução, que seja numa mega evolução. Mas ele foi lançado recentemente, então, assim, será que eles vão mexer com ele agora, já de uma vez? Torço pelo Mega Fly. Sétima pedra foi difícil. Foi a mais difícil das pedras de achar Pokémon compatível, porque as cores dela parece que é um pouco ou transparente ou um pouquinho amareladinho assim em volta. Eu chuto mais em transparente. E tem laranja e branco, e eu acho que isso aqui ou é um cinza, ou é um preto, ou é um azul escuro. Então, assim, não tem muito Pokémon com essa paleta de cor. As opções que eu escolhi foram Seaking, Crawdaunt e Floatzel. Seaking é o Pokémon da primeira geração que foi esquecido no churrasco. Todo mundo já percebeu que a Game Freak tem uma preferência pela região de canto. Isso é óbvio, gente. É a primeira geração, foi onde tudo começou. Na época, eles não tinham muito espaço para poder fazer mais evoluções, ou também não tinha muita criatividade para aquela época, ou não pensavam no futuro daquele Pokémon. Então, muito Pokémon ficou, da primeira, da segunda geração, ficou muito defasado em status ou em aparência. Então, assim, é normal eles quererem renovar as gerações mais antigas. E um Mega Seaking seria bacana. Eu acho que dá para fazer algo com ele. E aí vamos para outra opção, que é o Crawdaunt. Tivemos muitas Mega Evoluções na região de Hoenn. E assim, por que não deu o Mega Crawdaunt em Hoenn? Igual eu falei do Kecleon, que eu acho que é uma opção. Então, mesma coisa. Às vezes na hora que eles desenvolveram o jogo, eles tiveram o mesmo problema que tiveram com o Flygon, de falta de criatividade. E o Crawdaunt é um dos Pokémon assim que ele é... Eu vejo 3 ramificações para Mega Evolução. Os Pokémon foda, que eles querem deixar ainda mais foda, igual o Tyranitar, Charizard. Os Pokémon meio esquecidos, que eles querem dar alguma coisa, tipo o Mawile, o Sableye, talvez até a Lopunny, que não é assim, alguma coisa assim, nossa senhora, esse Pokémon merecia uma Mega Evolução. E tem os que eles só querem zoar. Igual eles fizeram agora com o Mega Victreebel, que pra mim é uma zoação
Então, assim, Groudon se encaixa no caso dos que já são bacana e que podem ficar ainda mais bacana. Então não descarta a possibilidade. E o Floatzel, eu ouso dizer que 99% das pessoas que jogaram o Pokémon Diamond pro Platino tiveram ele no time. Assim, um dos mais icônicos da quarta geração. E ele também dá pra ter mais coisa ali. Ou uma evolução, ou uma mega evolução. Talvez uma evolução seria demais. Mas uma mega evolução, que é uma evolução temporária, se encaixa aí. Desses três que eu coloquei, eu aposto mais no Seaking. Oitava pedra, vamos ver os detalhes da oitava pedra. Meio roxo, com um cinza escuro envolto assim. Vermelho, um pouco de branco, um pouco de amarelo. Essa pedra foi bom de olhar opções. Tinham algumas opções para ela, mas as que eu escolhi são Ariados, Swellow e Jynx. A Jynx, primeira polêmica da franquia, acho que é por isso que até hoje ela não teve mais nada. Ela, pra mim, era um trio. Encanto, ela era um trio. Ela, Electabuzz e Magma. Tanto que os três ganharam uma pré-evolução em Johto. Na quarta geração, o Electabuzz e o Magma ganharam uma evolução, porque já estavam defasados de status e tudo mais. E a Jynx ficou. Eu acho que eles não quiseram mexer com a Jynx porque teve polêmicas, tanto que ela teve que o design um pouco alterado. As cores do design dela foi um pouco alterado. Outras pessoas já falam que ela já é a contraparte do Mr. Mime. Como tipo PC da primeira geração, o Mr. Mime também ganhou uma pré-evolução, só que na quarta geração. E em em Galar, ele ganhou forma regional, que é tipo gelo e psíquico, e ganhou uma evolução do tipo regional. E assim, a Jynx, eu acho que eu ouso dizer que o pessoal esperava mais uma regional da Jynx do que do Mr. Mime. E ela não ganhou nada até então, já teve outra geração, ela não ganhou nada. Então eu acho que a Mega Jynx seria tão justo quanto o Mega Fly, porque é um Pokémon que merece uma atenção. E dá pra fazer muita coisa bacana com a Jynx. Aliados é a mesma coisa que eu falei do Ledian. E eles, contrapartes. Se o Ledian ganhar, talvez o Aliados ganhe também. É um Pokémon de 2 evoluções da segunda geração, totalmente defasado de status. O design dele eu gosto bastante. Eu não acho que falta em design. Não acho que falta. Mas a Mega Evolução tá aí, por ser temporário. É um Pokémon que tá meio esquecido no tempo. Dá pra voltar melhor e tudo mais. E a última opção, Swellow. Swellow, um dos pássaros regionais que eu uso dizer mais fraco. Ele só tem 2 evoluções. Eu sei que no desenho ele é muito bom. O Ash usou ele fazia icônico no desenho, para quem acompanha o anime. Acompanhou o anime. E o Swellow tem potencial, assim, de uma evolução. E talvez agora seja o momento. Novamente, Pokémon da terceira geração, muitos já ganharam Megas. Mas o padrão de cor também, você olha para essa pedra, você enxerga o Swellow. Eu enxerguei o Swellow. Minha aposta, Mega Jynx. A Dona Pedra é uma pedra, assim, azul escuro com azul claro. E um chablau, assim, de amarelo ou bege, não sei. As opções que eu escolhi foram Lanturn, Kingdra e Cloudster. Lanturn, Pokémon da segunda geração, esquecido e defasado, como os outros que eu já cheguei a falar. Tem potencial, mas não sei se caberia uma evolução. Então a Mega Evolução, ela meio que cobre essa... a evolução seria too much. Vamos dar uma Mega, que é temporária, e dá pra fazer alguma coisa engraçada, mas dá pra mudar completamente. Porque o Lanturn, ele é baseado naqueles peixes que vivem bem submersos. E eles costumam ser feios. E o Lanturn é o quê? Todo bonitinho, todo fofinho. Se viesse uma Mega aí pra deixar ele com características assim feias, pra mim ia ser engraçado. Kingdra, o único dragão de Johto. Ele é um ótimo Pokémon assim, em combinações de tipo. Por muito tempo na franquia, quando não tinha o tipo fada, ele só tinha fraqueza ao tipo dragão, né? Porque ele é dragão e água. E assim, ele já é forte, mas ele não tem a força de um pseudo-lendário. Porque o pseudo-lendário da região era o Tyranitar. Então, assim, para quem viu os vazamentos que teve um tempo atrás, de lançamentos beta dos jogos, beta dos Pokémon, dá pra ver que tinha um Kingdra beta, que ele tinha a nadadeira como se fosse uma capa, ou a asa como se fosse uma capa, como se fosse uma coroa também na cabeça. E eu tenho pra achar a imagem dele. Obviamente eles não vão colocar um conteúdo vazado como uma Mega Evolução, mas significa que eles já pensaram em outro design pro Kingdra. Então, assim, com um Mega pro Kingdra, eu acho que esse é um dos Pokémon que eu falei que já é foda, que já é bacana, já tem um design bom e que dá pra ficar melhor ainda.
aposto bastante no Tundra. E temos o Cloudster. O Cloudster, Pokémon da sexta geração, que eu acho que agora eles devem dar um pouquinho mais de Mega pra sexta geração. Eles vão dar para Pokémon antigos, mas eu acho que a sexta geração ela vai ser... A sexta geração teve poucos Pokémon. Se não me engano, acho que foram 72 Pokémon lançados. Então, assim, dá pra pegar alguns da sexta geração que já vão ser muitos Megas. E o Clouds, ele é Pokémon Ace da Elite 4. Então, talvez venha aí. 10ª pedra. A 10ª pedra parece que branco ou transparente, azul claro, um azul escuro, um roxo e amarelo. Eu coloquei 3 opções aqui. A primeira, eu já bati o olho e já falei, Crabominable. Não sei se eu falei o nome dele certo, mas essa pedra grita Crabominable, Toxapex e o Whiscash. A minha aposta principal é o Crabominable. Essa pedra combina até com a pré-evolução dele. Então, assim, eu não tenho nem muito o que elaborar. Se for basear em cores, ele seria a única opção para essa pedra. Mas vamos para as outras opções. Outro Pokémon de Alola, Toxapex. Também se encaixa bastante nessa paleta. E dá para deixar ele um Pokémon ainda mais tanque, que ele já é um Pokémon defensivo. Então dá para aumentar ainda mais os espinhos da carapaça dele e tal. Dá pra fazer uma coisa bacana com o Toxapex. E chegamos à terceira opção que eu coloquei, o Whiscash, outro Pokémon de Hoenn. É um Pokémon esquecível. Então, assim, se for pra escolher algum Pokémon de Hoenn esquecível e dar o ar da graça pra ele, talvez o Whiscash se encaixe. Mas das opções que eu escolhi aqui, pra mim seria a menos chance. Eu aposto muito mais no Crabominable. Não gosto dele, eu acho o design dele feio. Assim, me incomoda um pouco. Mas aí, nada impede de ganhar uma Mega Evolução, ou piorar, ficar mais feio ainda, ou melhorar as características dele. Chegamos aí na última pedra que a gente conseguiu detectar aí no trailer. Seria a 11ª pedra. Ela também tem um tom assim meio esbranquiçado ou arroxeado em volta dela. Um roxo escuro, um preto, um branco e um cinza, ou um cinza e um amarelo. E assim, 3 opções que eu escolhi. Swalot, Cerulege e Aegislash. Essa foi difícil porque tem muito Pokémon que se encaixa nessa paleta de cor. Principalmente se você for em Hoenn. Tanto essa quanto a segunda pedra, que era uma pedra roxa com vermelho. A gente tem lá, tem Skuntank, tem Gliscor, tem Weavile, tem Toxicroak. Nossa senhora, Drapion. Eles colocaram tanto de Pokémon com essa paleta de cor lá em Sinnoh. Mas eu escolhi esse stage, eu vou colocar um motivo aqui. Temos aí o Cerulege. Eu acho que da última geração, com certeza ele tá ali no top 10. No top 10 não, eu acho que até top 5 dos Pokémon favoritos dos fãs. Em questão de design e tudo mais. Eu não acompanho o anime, mas eu sei que tem um Cerulege no anime. Algum personagem tem um Cerulege no anime. E eles gostam de fazer essa conexão. De alguma coisa acontecer no anime ao mesmo tempo que acontece nos jogos. Eu sei que parece que já tem um Dragonite no anime que vai Mega Evoluir, ou Mega Evoluiu, para fazer conexão com os jogos. Então, assim, o Cerulege também seria um Pokémon, um forte candidato para acontecer isso. O design dele, para mim, já é um design muito bom. Eu não cheirei nada no Cerulege. Mas, assim, essa pedra parece muito com ele. Se for pegar um Pokémon querido, igual fizeram, por exemplo, o Lucario. O Lucario também não tinha muito mais o que melhorar, e eles deram uma Mega Evolução pra ele. E ele segue meio esse padrãozinho Lucario de ser, sabe? O Cerulege, eu enxergo isso nele. Mas será que eles dariam só pro Cerulege, não dariam pro Armarouge, que é a contraparte dele? É a mesma cadeia evolutiva, mas vai dar pra um, vai dar pra outro. E assim, pode dar também, a pedra não apareceu no trailer, mas é uma das opções. Aí a gente já vai aqui pro Swalot, outro Pokémon de Hoenn. Também nunca se destacou em nada. Outro Pokémon, assim, esquecível. O design pobre, estatística pobre, moveset pobre. Então, assim, dá pra Mega evoluir ele, dá pra dar uma evolução pra ele. Não seria um Pokémon que eu gostaria muito que ganhasse no Mega Evolução, falando assim, de gosto pessoal. Mas se encaixa aí com essa pedra. Então, assim, enfim. E aí temos o Pokémon que eu acho que mais se encaixa com essa pedra, que é o Aegislash. Pokémon da sexta geração. Outro Pokémon icônico da sexta geração, ele tem uma dinâmica exclusiva dele, uma habilidade exclusiva dele, né, que é ataque e defesa.
muda pra forma de ataque, pra forma de defesa. Ele é um ace de membro de Elite 4. Então conversa muito com o Krauser, que eu coloquei, com o Talonflame, que eu coloquei. E se for falar com algum tipo de dragão ganhar uma Mega Evolução, eu ainda aposto no Noivern, que é também ace da Drasna, membro da Elite 4 de Caos. Mas nas pedras aqui eu não cheguei nada de Noivern, nada. Às vezes ele ganha no próprio Legend ZA, ou a pedra dele não apareceu aqui, eu também não ganho, mas enfim. Se forem pegar aces da Elite 4, o Aegislash é um ace. O Aegislash também é um Pokémon que grita sexta geração. E se for pra dar pra Pokémon icônico da sexta geração, já estão dando aí pro Howlucha, pros starters, né? Também pros iniciais. O Aegislash combina muito com essa pedra e ele é a minha aposta principal pra essa aqui. Então é isso. Queria compartilhar isso aí com vocês. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que eu viajei na maionese aí? Vocês acham que eu deixei algum Pokémon de fora? Vocês acham que eu falei alguma coisa que, nossa, não tem nada a ver? Vamos continuar a pauta desse vídeo aí nos comentários. Deixa quem acrescenta mais Pokémon que vocês acham que se encaixam com cada pedra. Ou pode discordar de mim aí à vontade também. Beleza, então já já eu volto com mais vídeos sobre curiosidades sobre o mundo Pokémon.